E agora a gente vai para um tema importantíssimo também. Eu acredito que seja o primeiro tema que quem quer morar nos Estados Unidos, quem quer levar a família para morar nos Estados Unidos, quem quer empreender e abrir um negócio nos Estados Unidos, precisa de quê? De um bom advogado de imigração, para saber que tipo de visto você se enquadra e como chegar até um green card. E aí eu vou chamar aqui a Renata Félix, da HW, para a gente poder discutir esse tipo de assunto e esclarecer da melhor forma possível. Seja bem-vinda, Renata. Obrigada, gente. Boa tarde, obrigada. Sentar aqui. Vamos lá. Já veio aqui essa semana, né? Ontem, aliás, aqui no Sim, Econ, né? sim. O Leonardo Freitas, que é o diretor-geral. CEO, fundador. Sim, fundador. Da Raymond, Raymond Woodward. Raymond Isso. Woodward. Como é chique, ele até explicou o nome para a gente. É. E eu queria saber de você aqui, né, que é um tema super importante. Sim. Não adianta a gente falar de contabilidade, falar de tributação, falar de validação de diploma, de investimentos nos Estados Unidos, se a gente não começa da forma mais correta, né? Que é a forma de você ter o seu visto correto para entrar nos Estados Unidos. Viver lá, né? De viver lá. legalmente, com todos os direitos, deveres, obrigações, benefícios, né? Isso, Exatamente. Eu queria que você explicasse para a gente. Eu já vi que tem 187 tipos de vistos, né, para poder ir para os Estados Unidos. Eu queria que você falasse um pouco como é que funciona os vistos, né, imigração nos Estados Unidos, desde o começo até eu chegar ao Green Card, e a gente vai aqui elencando esses tipos de vistos. São um pouco complexos, mas você vai trazer essas informações para a gente. Seja bem-vinda. Obrigada, Leide. Obrigada, gente. Bom, vamos lá. Existe como a Leide comentou, existe uma enormidade de vistos e várias maneiras diferentes de chegar ao Green Card. Então, se é o Green Card, o ideal da família de vocês. Porque a gente tem que avaliar, a Leide, o que a pessoa quer. Mais perto, né? O que a família quer. É passar um tempo na América? É conseguir uma experiência de 2, 3 anos? É ter uma experiência internacional? É imigrar? É ficar de vez lá? É estudar? É investir? O que a família quer? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é entrevistar essa família, né? Conversar, saber, não é forçar um ou 2 ou 3 vistos para ver se ela se encaixa naquele ou naquele outro. Não, é ver o que eles querem, que com certeza existe um caminho para chegar, né? Desde que haja qualificação, existe um caminho. Então, por exemplo, a gente comentou hoje mais cedo hoje aqui no painel mais anterior, de manhã, que tem muita família que escolhe o visto de estudante para ir para os Estados Unidos. E depois que chega lá com o visto de estudante, migra para algum outro visto. Isso é uma maneira, ok, está dentro da lei? Está, mas talvez não seja ideal, porque o visto de estudante não te permite trabalhar. Nem quem está estudando, nem quem está acompanhando. Então, assim, dependendo da possibilidade da família de ficar 1, 2, 3 anos sem produzir renda em dólar, ok, mas não é o caso da grande maioria. É exceção, né? Você conseguir se manter lá, né? Sem renda nenhuma. Sem renda, é complicado, né? Então, tem muita gente que acaba até abrindo empresa, trabalhando onde não pode, onde não deve. Então, isso acarreta depois em consequências no futuro, né? Então, o que a gente pode fazer para prevenir isso? Existem outras formas. Se a sua ideia é passar um tempo nos Estados Unidos apenas, ou você quer ir testar a América, como foi comentado mais cedo, antes de fazer esse movimento de imigrar, de virar um residente permanente, possivelmente um cidadão americano, por que não um visto temporário de trabalho? Né? Existem maneiras temporárias de você poder trabalhar, viver, estudar, né, mais amplas. Então, visto O1, visto L1, visto E2, são vistos que podem levar a família para a América mais rápido, de uma forma temporária. Mais segura. Mais segura, que depois você pode migrar daí para um visto de imigração, de residência permanente. Então, assim, são várias as opções. E a gente escuta muito assim, mas o meu amigo foi, mas ele fez, não teve problema com ele. Pode até não ter, mas pode prejudicar na hora que você vai fazer essa migração. E era o seu objetivo desde o início, de ir para os Estados Unidos e trabalhar, por exemplo. É a falta de informação. Né? Às vezes, não é a má fé da pessoa. O meu amigo fez, deu certo, então vamos fazer também. Né? Não é a maneira ideal. Né? Vamos conversar. A gente, lá na Raymond, a gente faz essas entrevistas gratuitamente. É só agendar. Vou até dar a dica, consulta@hw.law. Só escrever um e-mail para a gente. Repete. consulta@hw.law. Só escrever,
solicitar uma consulta, a gente vai atender, um de nós vai ligar, vai marcar um videocall e vai entender o que a sua família quer, para saber qual é o melhor caminho para chegar na América, seja temporário, seja definitivo. Mas quais opções estão disponíveis para essa família? É verdade. E a gente estava comentando aqui que, às vezes, você fica tão focado na sua pessoa, né? Porque, de repente, você é o líder da família, você acredita que tem mais qualificações, e a esposa está ali do lado, ou o marido está ali do lado, e a qualificação nem está com você, porque, para a América, talvez aquela qualificação seja melhor do que a do marido e vice-versa, para poder ir para lá. E eu queria que você falasse para mim os principais tipos, os mais procurados tipos de visto para ir para a América. Tá. Temporariamente, o L1 é muito procurado, que é a expatriação de um executivo, né, transferência de executivo da matriz brasileira para a filial americana. Essa é uma maneira interessante de ir com a família. É um visto razoavelmente rápido, tem premium processing, que é a aceleração da aprovação. Quanto tempo, mais ou menos? Para montar uma petição dessas, uns 3, 4 meses, depois 1, 2 meses até aprovar. Isso é considerado rápido. Sim, então, isso é considerado 6 rápido. meses, né? Vamos dizer 6 meses, né? É considerado rápido. Nada na imigração americana é a toque de caixa, gente. Nada. A gente tem que ter paciência, entender o tempo deles, aceitar o tempo deles, dançar conforme a música deles. Você diz que a gente quer morar no país deles, né? A gente tem que dançar conforme a música deles. Respeitar, né? Respeitar, exatamente. Então, o visto E2. O visto E2 é para pessoas que têm passaporte de outras nacionalidades, de países que têm tratado com a América. É o famoso, eu tenho passaporte italiano. Muita gente né, acha, está resolvido, está tudo certo. Ok, existe sim, não é que seja resolvido. É uma categoria diferente. Quem tem passaporte de países que têm tratado com a América tem a opção de ter o visto E2, que é um visto de investidor. Você tem que abrir uma empresa ou comprar uma empresa, pelo menos 50% dessa empresa. É um investimento razoável, em torno de 100, 150 mil dólares. Tem que ser substancial. E esse visto, então, vai te dar a permanência, a residência temporária na América, enquanto essa empresa existir. Tá? Então, você fica renovando, pode ser anos e anos e anos e anos e anos, tá? Filhos até 21 anos apenas, tá? Mas você fica vivendo na América legalmente, trabalhando. Você só pode trabalhar nesta empresa, o dono da petição, o peticionário, né? Mas é uma maneira bacana de ir, ela é razoavelmente rápida também, em torno de 4 a 6 meses a família já está morando na América. Mas ela não é o green card, tá? Não vai te levar à residência permanente, mas é uma maneira de você ir logo. Tem muita gente que tem pressa de ir. Eu quero ir logo. Não quero mais ficar no Brasil, eu quero ir logo. Então, ok. Então, existem vistos temporários que permitem que você vá mais rápido do que esperar o tempo do green card, né? Que são interessantes também. E a questão que você falou, filhos até 21 anos. Pergunta, os filhos até 21 anos, eles estão aptos a morar nos Estados Unidos de acordo com a entrada do processo, ou fez 22 anos tem que ir embora? Não, fica marcada a data, a idade que eles têm na hora que a gente protocola a petição. Aí, se ele fizer 25, 26, 27, se a família estiver morando e fazendo no E2, se o né? visto for aprovado depois, a idade dele vale quando a gente protocola. Então, se ele tem 20 anos e 10 meses, protocolou a petição, fica valendo. Fica valendo, ele pode morar com a família. Pode morar com a lá. família. Então, é bom ficar atento também a esses prazos. Quem tem filhos de idade 18, 19, 20, chegando na idade de 21, né, próximo da 21, tem que ficar, se tem a intenção de imigrar, tem que realmente começar a prestar atenção na idade. Tem algum outro visto, né? Você falou que eram uns 3, 4. Qual é o outro visto que também Tem outro muito interessante, que é o visto O1. É o visto de habilidades extraordinárias. Você tem que demonstrar que tem uma certa notoriedade no seu segmento, que pode ser artístico, pode ser atlético, pode ser como empresário. Não existe muito... tem que abrir a cabeça. É subjetivo. A gente tem que só poder demonstrar a notoriedade da pessoa. E esse visto também é um visto temporário, que você pode ficar renovando, ele é razoavelmente rápido também, e pode, como o L1 que eu comentei, como o E2 que eu comentei, ele pode ser uma ponte para a imigração, para a residência permanente, né, que é o green card depois, no futuro. E se a gente conseguir aqui fazer uma caracterização melhor, o que é ser extraordinário? Porque, para mim, eu sou extraordinária, para minha mãe também. Mas, assim, o que é que eu preciso provar que eu sou extraordinária? Assim, sou campeã de voleibol. Aí vai depender da profissão. Sou campeão, né? Tá. Depende da profissão. Um atleta, uma medalha internacional, um campeonato brasileiro. Depende meu vizinho é campeão de jogo de botão.
jogo de futebol de mesa. Mas é oficial? Oficial, 8 vezes campeão brasileiro. Aí ele Agora pode você abrir... Você fez uma pergunta, campeão de botão... Gente, não, desculpa, Não, eu tudo não bem. sei essa resposta. Sabe nem o que é, né? Você pegou justamente uma atividade... Não, mas assim, a notoriedade, ela especificamente é o quê? Se você ganhou um prêmio de fotografia, sim. se você foi campeão de voleibol pelo estado pro seu estado. Você tem que poder Aí você tem que, obrigatoriamente, ter algo nos Estados Unidos ligado a essa notoriedade para poder morar lá. Sim, você tem que mostrar como você vai usar essa sua habilidade. Né? Mas ela vale um visto temporário de trabalho que permite que você vá trabalhar na América, seus filhos vão estudar na escola pública americana e você vive legalmente na América enquanto você decide se você quer realmente ficar e ajustar o seu status de um visto de não imigrante para, então, depois, um visto de imigrante. Você nota como é importante você fazer um levantamento do que você tem na sua cidade, né? Se você pode validar um diploma, se você quer ir para lá para morar e trabalhar, se você quer ir apenas turistar, passar 6 meses e não precisar de um visto de trabalho. Qual é a importância de você fazer o processo certinho? A gente vê que os americanos, eles realmente respeitam o processo, eles não atropelam o processo. A gente vê isso na construção civil, a gente vê isso na questão imobiliária. Existe o prazo, o dia da compra, que você tem que fechar e não pode perder. Não é aqui no Brasil que você vai no cartório, vixe Maria, fulaninho viajou, na próxima semana ele passa lá no cartório e faz. Não, os Estados Unidos, eles têm o processo. Sim. E qual a importância de seguir o processo correto na hora de você fazer esse processo de imigração? O americano é muito preto no branco, é o que está ali. Né? Se você segue as regras como elas estão descritas, a chance de você ter problema é muito, muito pequena. Né? A gente é que tem a mania, como brasileiros, de achar que dá para... não é bem assim. Não, é bem assim. É como está escrito ali. Né? Então, quando a gente explica, quando a gente está fazendo essas reuniões, esses videocalls com clientes, a gente entra no site da imigração e a gente explica, a gente mostra os vistos, mostra os critérios, explica um por um. Gente, é isso que está aqui. Para ficar bem claro. Não né? tem margem de interpretar, é o que está aqui. Né? Então, é importante as pessoas verem isso. Nessas reuniões, a gente faz isso com muita clareza. Né? E fica evidente, tem que seguir as regras exatamente como elas estão lá. Não existe margem, não tem jeitinho, não. Eu conheço algumas pessoas que foram aos Estados Unidos e tiveram filhos lá, né? Sim. Brasileiros, a mulher foi parir, foi ter a neném lá para a filha ser americana. Sim. Você tem um filho americano ou uma mãe americana, mas você é brasileiro, ou um irmão, o que é que isso lhe dá de diferente para você poder obter alguns tipos de visto? Aí estamos falando já de vistos de residência permanente, de green card, né? O filho nascido nos Estados Unidos, filhos de brasileiros nascidos nos Estados Unidos, ele pode, aos 21 anos de idade, passar o green card para o pai e para a mãe, mas aos 21 anos de idade. Não é porque nasceu agora que os pais vão ter algum benefício imigratório. Entendi. Tem que esperar fazer 21 anos de idade. Irmãos, se você tem um irmão que você pode também entrar no processo? O irmão também pode, irmão de sangue também pode, adotado também, mas demora muito. Demora mais, né? Demora uns 15 anos. Nossa. Demora uns 15 anos, é bem longo, aí vale mais a pena a gente explorar outras opções para essa pessoa. Então, vamos falar das outras opções. Vamos. Então, a gente falou aqui eu queria saber a diferença do visto de residente, Sim. Temporário, do visto de residente e permanente. Quais são as diferenças? Qual a diferença dos vistos para o Green Card? O que é o Green Card, né, Okay. na verdade? Eu estava dando a resposta de trás para frente, mas fala para a gente o que é o Vamos lá, vamos explorar o Green né? Card, que acho que acaba sendo o que as pessoas estão buscando. Né? Quem veio aqui, veio aprender a investir na América, veio aprender a construir na América, veio aprender a fazer financiamento na América, porque quer morar na América. Então, acho que o foco aqui, então, é falar sobre Green Card. Né? Além da family base, que a gente chama, né? Que é através do irmão, pai, mãe, casamento com americano, com cidadão americano também, todas essas opções existem, mas existe também através de trabalho, através de empreender. Né? Vocês todos devem conhecer o EB-5. O EB-5 é aquele visto, é aquele programa que você comprava uma cota de um projeto do governo americano, e com isso você ganhava o seu green card. Você comprava $500 mil, depois passou para $1 milhão, enfim, depende da nacionalidade, o valor varia bastante. É um valor muito alto,
né? Mas entendam, é o EB5. Antes do 5, tem o 4, o 3, o 2 e o 1. Não é à toa que ele é o 5. Tem 4 antes, né? E esses 4 antes dependem da sua qualificação acadêmica, profissional, né? Basicamente. Então, eu vou focar no EB2, que eu acho que é o que atende 80% dessa sala aqui. Tá? E é um visto que é muito pouco conhecido e leva ao Green Card. Né? Então, é o Green Card para esposa e filhos menores de 21 anos. Eu acho que é o que mais se aplica aqui. A gente não tem muito tempo hoje, então acho que vamos pegar o tempo que a gente tem para explorar o que eu acredito que se aplica à maioria das pessoas aqui. O EB2 tem uma subcategoria chamada NIW, National Interest Waiver, ou seja, você tem que ter a qualificação acadêmica e profissional mínima que eles exigem, que eu vou falar por alto quais são, mas você também tem que ter um propósito para a América. Então, é assim, você tem que... A pré-qualificação é através do acadêmico e do profissional. Você tem, por exemplo, um bacharel, diploma de bacharel, seguido de 5 anos de experiência profissional comprovada, onde você pode mostrar que você teve progressão na sua carreira, ou seja, você não ficou estagnado. Não sei se você não se formou e ficou estagnado. Você se formou, começou a trabalhar na sua área e você progrediu. Você recebeu promoções, você aumentou responsabilidades, você progrediu. Essa é uma maneira de pré-qualificar. É como se fosse um pré-requisito. Tá? É como se fosse um pré-requisito. Básico, né? Para essa categoria. Tá? Existe uma outra forma, caso a pessoa não tenha um bacharel, tenha, por exemplo, um curso técnico, um curso tecnólogo, né, que foi o meu caso. E aí você tem que adicionar outras características, outros critérios também, como um tempo maior de trabalho, de experiência profissional, fazer parte de associações, se você tem algo a mais a acrescentar, por exemplo, publicações, artigos, prêmios. Né? Enfim, tem outras coisas que são levadas em consideração, mas que, normalmente, uma pessoa que tem uma carreira consegue apresentar. Não são critérios absurdos, tá? A gente tem que avaliar o todo. E o normal é se evoluir na carreira, né? Sim, ter promoções. Normalmente, sim, né? O que eu quero dizer é que não são critérios impossíveis de atingir. Com certeza, 80% das pessoas dessa sala aqui teriam ou de uma forma ou de outra. A gente vai avaliar caso a caso, como eu falei, em videocalls, que a gente faz gratuitamente. Havendo uma forma ou outra de pré-qualificação, aí é que vem o importante do visto. Como a gente vai mostrar para aquele oficial da imigração, que vai ser sorteado para resolver o seu caso, para avaliar o seu caso, né, que aquela sua pré-qualificação, o seu conhecimento, aquela sua experiência, tem como ser útil para a América. Então, qual é a sua intenção para a América? O que você vem fazer na América? O que você vai fazer na América? Nós estamos no Brasil. O que você vai fazer na América? Qual é o seu projeto? Como você vai ser útil para a América? É isso que vai te dar o Green Card. Não é o fato de você ter o bacharel mais 5 anos. É o fato de você ter um projeto que faça sentido, que vai ser justificado pela sua pré-qualificação. E que tem que estar aliado com claro, tem que estar alinhado. Projeto, né? Nós temos que provar, Alaide, é o seguinte, a gente tem que conseguir provar para o oficial da imigração que essa sua proposta, essa sua intenção, esse seu projeto para a América, independente da profissão, gente. Eu estou falando de advogados, economistas, engenheiros, administradores, publicitários, médicos, dentistas, estou falando de qualquer profissão, tá? Mas que o seu projeto, o que você vem fazer na América com a sua qualificação, interessa para a América, tá? Você vai gerar empregos, você vai fazer girar a economia de alguma forma, como você vai ser útil. É isso que a gente tem que provar, tá? É isso que vai te dar o Green Card. Entenda que o oficial da imigração, ele não é provavelmente formado na sua área. A gente não sabe qual é a formação dele, ele é sorteado. Então, a gente tem que fazer de uma forma que seja simples dele entender. Que ele pegue a petição, ele entenda por A mais B a sua qualificação, que você é bom o suficiente para fazer aquilo, você tem boas cartas de recomendação, você tem o acadêmico que te dá o apoio, você tem o histórico profissional, você tem um projeto que interessa para a América, que tem importância para a América, e que você está bem posicionado para fazer isso, você está preparado, você está pronto para progredir na sua carreira, no seu segmento na América. Se a gente consegue comprovar isso para o oficial da imigração, que é o que a gente faz, isso vai te dar um Green Card para você, esposa, filhos menores de 21 anos. Aí, a gente olha esse cara das pessoas assim, eu digo assim, será mesmo? Essa daí está falando, é verdade. É o que a gente mais faz. A Heimann já fez milhares de petições como essas, com sucesso.
foi a que eu fiz. Né? Então, assim, realmente é viável, é viável. Tanto é que vocês são o maior escritório de imigração Sim. do mundo, né? Então, realmente isso existe e é bem fácil de entender que tem que ter um começo, meio e um fim. Sim. Você tem que ter, começando ele pela uma graduação, um curso técnico, mostrar que você trabalhou naquela área e o que linka você para levar para a América, né? Um projeto de acordo com esse, desde a sua formação até montar um negócio lá ou trabalhar lá. Sim, e aí sim. vocês explicam e vocês conduzem da melhor forma possível para que essa pessoa possa ser aprovada, né? Possa ser aprovada, exatamente. Por isso que é importante essa conversa, esse levantamento de informações para poder escolher a melhor forma possível. E sabe o que é curioso? Quando a gente começa a entrevistar as famílias, eu estava comentando com a Laide isso antes, né, Laide? A gente começa a entrevistar o casal e aí um fala um pouco mais que o outro, né? Aí a gente começa a conversar com os dois, aí você fica, não, olha, talvez a esposa, talvez o esposo, quem tem mais? A gente avalia os dois currículos, às vezes a gente se surpreende. Né? Às vezes o casal não tem a qualificação acadêmica e profissional que a imigração exige, mas, por exemplo, ele ou ela são, vou usar o exemplo que já aconteceu, que eu já vi, aconteceu comigo, um cliente meu. Ele era campeão de jiu-jitsu, na hora, no tempo de recreação dele. E isso valia o visto para ele. Não a qualificação acadêmica e profissional, mas ele como atleta. Então, a gente tem que conversar. A gente tem que abrir as opções que as pessoas têm, a vida delas, os hobbies, né? Não só o acadêmico e profissional, porque, às vezes, o acadêmico e profissional não é o que vai te levar ao green card, mas sim o seu esporte, ou a sua fotografia, ou a sua arte. Né? A gente tem que abrir a cabeça, porque, realmente, as opções são muitas. Então, o Green Card, ele é nada mais que um visto permanente para quem quer morar, trabalhar na América, e a única diferença que ele dá para o cidadão é qual? O Green Card, ele é a residência permanente na América, você vai poder trabalhar, investir, estudar, viver para sempre na América. Tá? Utilizar, as crianças podem estudar tudo, nas escolas, tudo. É como você, sistema de saúde do que tem lá para um americano, ele também vai ter direito. Exatamente. É como se você fosse um cidadão americano, você não pode votar. Agora, todo o restante dos serviços do governo, benefícios, linhas de crédito, oportunidades de trabalho, são exatamente iguais a um cidadão americano. Então, assim, e de posse de green card, 5 anos depois, se você está com o seu green card há 5 anos, você pode pedir a cidadania e virar cidadão americano, que faz parte também do nosso trabalho. A gente já faz, a gente vai desde a entrevista até o certificado de cidadania americana. Sim. Muito bacana. Bacana, né? Muito. Para visto de estudante é uma coisa mais tranquila, não é isso? O visto de estudante, na verdade, você tem que... Você trabalha mais para empresas e mesmo para famílias que querem morar e trabalhar. O nosso foco são vistos de trabalho e residência. Imigração ou visto de trabalho. E tem muita gente que vai para os Estados Unidos com o visto de estudante e querem trabalhar para poder pagar a universidade. É um Acontece grande muito erro. Isso, né? É um grande erro. De novo, não acho que é má fé. Eu acho que é falta de informação. Né? As pessoas acham que o visto de estudante permite que trabalhe. Não é, não permite. Né? O visto de estudante é para estudar. O visto de turista é para turistar. O visto de trabalho é para trabalhar. Então, assim, a gente tem que entender a intenção do visto, né? E, assim, muitas vezes a esposa até pode ir com visto de estudante, porque ela quer fazer um após, mas o marido pode trabalhar, porque acontece também... Não. O marido se pode ela fazer... vai como visto... Se a esposa não, vai... ele pode tirar um visto de trabalho. Ele pode. Tá. Ele porque, pode, às claro. vezes, o que é que acontece? Eu já vi casos de a esposa, o marido... Uma pessoa vai para estudar. Para estudar. Não tem problema, o marido está com tempo livre, ele vai trabalhar para ajudar a pagar. Não pode. Não pode. Mas você tem uma solução para isso também. O marido, no caso, pode tirar um visto de trabalho. Pode procurar um sponsor. Pode fazer, aí a gente entra em uma outra gama de vistos que a gente pode também converter, mas ele pode pleitear um visto de trabalho, claro. Perfeito. E aí eu acho que já vou abrindo aqui para as perguntas, porque se eu pudesse, eu ficava aqui, mas... É um assunto muito longo, né? Mas o que é importante, gente? Busquem, entrem em contato com a gente. A gente vai fazer uma reunião individual com cada um de vocês, gratuitamente, onde a gente avalia a qualificação acadêmica e profissional do casal, né?
E também, como eu falei, o esporte, a arte de cada um, vamos achar um caminho, né? E esse visto, esse EB2NIW, que significa a isenção, não falei, isso é importantíssimo. Esse não. Não, esse foi o que eu comentei, o EB2NIW, esse que eu estava conversando com vocês. Ele não exige um sponsor, ele não exige que haja uma oferta de emprego. O grande diferencial desse visto, que, na verdade, quando aprovado já é o Green Card, é que você tem que ter uma qualificação acadêmica, profissional, tem que ter esse projeto para a América, a gente consiga comprovar que interessa para a América, e é isso. Não exige que você tenha uma empresa americana te chamando para trabalhar. Você vai por autoexpatriação. Você vai por conta própria. Você não precisa ter uma empresa te chamando, te oferecendo um emprego. Você chega na América com o seu green card, que você tirou porque você tem uma qualificação e porque você tem algo a oferecer para a América. É muito bacana porque você fica totalmente livre para empreender, para trabalhar, para procurar emprego. Você é o seu green card, e desvinculado de qualquer entidade, qualquer empresa. Então, você pode abrir a sua empresa, você pode trabalhar para uma empresa, você tem a liberdade de escolha. Você tem a liberdade de escolha. E só baseado na sua qualificação acadêmica, profissional, que, como eu comentei aqui, não é... Você não tem que ser um Einstein, tem que ter uma história, não é qualquer um, né? Mas não tem que ser um Einstein da vida, né? Mas você tem que ter um propósito para a América. Você tem que poder comprovar que a tua experiência e a tua qualificação têm como criar algo que interessa para a América. E é isso que a gente tem que provar. Mas isso é com a gente. Isso é com a gente. Muito bacana, deve ser um trabalho bem interessante. É, né? demais, é transformador, é muito bacana, é muito bacana. Quando você tem um cliente que você vê que ele já aprovou, conseguiu aprovar o Green Card, é uma maravilha. Né, Erivan? Erivan é meu cliente. Olha aí. Erivan é meu cliente. Para você ver aqui. E aí eu queria abrir aqui para algumas perguntas. Quem tiver dúvidas sobre vistos, tipos ali, de vistos. Já vou pedir. Cadê a advogada que falou? A advogada ali, ela falou que o diploma dela não vale na América. Não tem valor. Tem sim. Olha, advogados, eles têm, existe uma profissão que é regulamentada na América chamada Foreign Legal Advisor. Imagina, vamos lá, pensa comigo, quantas empresas americanas, pensa nos 50 estados na América, quantas empresas fazem ou querem fazer negócios com o Brasil? É muito, gente, é milhares. Tá? Pensa na América inteira. Tá? Essas empresas, elas com certeza beneficiariam bastante de uma pessoa que entenda como funciona as leis brasileiras. Lei do consumidor, trabalhista, previdenciário, tributário. Pensa nisso. Como você pode ajudar empresas americanas a fazerem bons negócios com o Brasil? Está aí o seu projeto como advogada, base do seu EB2. Entendeu? Olha aí. Ela tem a formação, ela não tem tempo de experiência, né, que você falou que não tinha. Bom, eu não tenho como, mas vamos supor que você tivesse seus 5 anos de experiência, você tem o seu bacharel, você tem seus 5 anos de experiência como advogada. Está aí um projeto, vamos fazer com que você seja útil para empresas americanas que investem no Brasil. Está aí o projeto dela. Inclusive, altamente aprovável. Inclusive a Patrícia, entendeu? Eu não me lembro o sobrenome dela, Patrícia, que é de Orlando, do escritório da... Landsman. Ela é diretora de lá, né? Advogada-chefe de imigração. Chefe de imigração, ela é advogada brasileira, foi para os Estados Unidos e também validou o diploma dela lá nos Estados Unidos e hoje é dona de escritório de advocacia, né? Inclusive, do maior escritório de imigração, de uma, como se fosse uma franquia, né? Ela dela é de Orlando, da Flórida. E ela é advogada aqui no Brasil. Então, assim, é só para abrir a cabeça de vocês... Que sempre tem um jeito. Sempre tem um jeito. O advogado formado na lei brasileira tem valor na América porque tem empresa americana interessada no Brasil. Toda tampa tem sua panela. Aproveitando, você falou para mim que teve uma crise, só antes de não, a gente não esqueceu de você, não. Na crise de 2008, que viveu o mundo e a América, principalmente na América, muitos pais, muitas pessoas não puderam pagar suas universidades e hoje a gente tem um gap de profissionais. Famílias empobreceram muito, né? E 2008, tem um gap de profissionais 2009. Hoje, né? Nesse ano. E aí se precisa de profissionais qualificados para poder cumprir essa lacuna, não é isso? Ótimo, que você lembrou disso, sim. Na crise de 2008 até 2012, 2013, na América houve uma crise profunda, né, econômica, e as famílias empobreceram. Muitas famílias não conseguiram enviar seus filhos para a universidade. E isso criou um gap de pessoas qualificadas na América, um gap grande, longo. Uma lacuna, né? Que se reflete até hoje.
Então, muito em função disso, esses vistos que eu comentei com vocês estão altamente utilizáveis por conta disso. Levar para a América, a gente está no Brasil, eu moro na Flórida, então, levar para a América pessoas qualificadas, preparadas. Gente, a gente já chega bilíngue, com experiência, formado, é tudo que eles querem. Né? Aquela coisa do síndrome do vira-lata que a Dani comentou aqui agora. Exatamente, esqueçam o síndrome do vira-lata. A gente é importante, sim, a gente tem nosso lugar, sim. Se não fosse importante, era só cancelar os vistos. Cancela, não precisa mais. Mas não. Né? Está lá, funcionando, vigente. É porque precisa. E a gente sabe fazer. Basta que vocês tenham a qualificação mínima. E tem profissões que são mais privilegiadas, né? Que são mais necessárias hoje lá. Quais são Nesse elas? momento, existe uma STEM, as profissões que estão abaixo do STEM, S-T-E-M. É Science, nesse caso é saúde, é medicina, saúde, né? Saúde, enfermagem. Vai desde psicologia, neurocirurgião, a dentista, a fisioterapeuta, a enfermagem. T, que é technology, IT, TI, né? Isso em qualquer lugar do mundo, né? E, que é engenharia, seria parte de infraestrutura. E o M é matemática, né? Mas é negócios, finanças. Essas profissões, elas estão em altíssima demanda, sim. Estão lá no topo, né? Mas não quer dizer que as outras não tenham demanda. Não é isso. De novo, gente, não é a profissão em si. É o seu projeto que a gente vai provar que interessa para a América. Perfeito. E agora a gente vai abrir para as perguntas. Acho que ela foi a quiser primeira a levantar fazer as a mão. perguntas aqui sobre visto e imigração, é agora aqui no Econ. Eles comentaram que, para facilitar o processo de você adquirir uma casa, você poderia fazer uma empresa nos Estados Unidos e comprar a casa. Esse processo de você ter uma empresa aberta nos Estados Unidos facilitaria o seu processo de visto ou para eles não influencia, já que a empresa só existe com o intuito de ter comprado esse imóvel? Você pode usar essa sua empresa para ser a base do seu projeto para a América. Você vai ter que desenvolver essa empresa. Né? O fato de ela só existir e pronto, não faz diferença. Mas se a gente puder usar essa sua empresa, aí a gente tem que avaliar a sua qualificação. Tá? Se você, se o que você estudou e trabalhou no Brasil tem a ver com o que você pode fazer com essa empresa na América, tem total utilidade. Outra pergunta. No caso do visto para trabalho normal, existe algum requisito, tipo, a pessoa tem que ter um técnico ou uma graduação, ou se ela der entrada no processo imigratório para o visto de emprego, ela pode conseguir também, só que vai ser mais difícil? Olha, o visto de trabalho, se você não faz através, por exemplo, de um EB2 NW, que eu acabei de falar com vocês, que é o de autoexpatriação, você vai precisar de um sponsor. Né, vai precisar de uma empresa te oferecendo um emprego. E aí vai depender da qualificação que a empresa necessita. Né, e vai depender do tipo de visto da qualificação que a empresa necessita. Mas, normalmente, envolve um sponsor, envolve a oferta de um emprego. Então, aí vai depender mesmo do cargo. Né? Imagina que é isso. Mais alguma pergunta? Aqui. Eita, dona. Tem ali, ó. Oi, Ela já está com o Renata. microfone, depois você vai, tá? Oi, Renata, Quem está aqui. falando? Oi. Tudo bem? Tudo bem. Eu queria tirar uma dúvida com você, é o seguinte, Pode falar. nós somos corretores de imóveis. Sim. No caso, para tirar um visto, para ir atuar como corretor, no caso a gente tem o curso técnico, né? Não é um superior, é técnico. Sim. Como é que funciona? É muito difícil para tirar o visto? Para trabalhar, para ir trabalhar. Então, o visto, é isso que a gente tem que definir, se é um visto de trabalho temporário ou se é um visto de residente permanente através de algum green card. Permanente, visto permanente. Então, temos que avaliar a sua qualificação acadêmica. Você falou que tem um curso técnico, né? Na área que você trabalha? Isso. Tá, então a gente tem que ver o número de anos que você trabalha nessa área, que não sei, você pode me falar um pouco mais? Corretora de imóveis. Não, Há quanto quanto tempo? Há quantos anos você já Desde trabalha? 2013. 2013. 13. Aí temos quase 10 anos, né? Porque Isso. quando você tem um curso que não é o bacharel, é um curso técnico ou tecnólogo, que era o meu caso, tá? Você precisa ter uns 10 anos de trabalho, tá? Da experiência profissional na sua área, e tem que ter outras qualificações também. É um conjunto, tá? Não que você tenha que ter todas, mas você tem que ter umas 3 ou 4 bons critérios de uma lista de 7.
E aí a gente tem que avaliar se você faz parte de alguma associação profissional, se você tem algum prêmio, se você tem alguma entrevista, alguma publicação, se você tem a licença para trabalhar, com certeza você tem. Né? Então, são outros critérios que a gente avalia, e um vai pesando o outro, e a gente tem que fazer um grupo. No balanço geral dos critérios faz sentido já, você consegue preencher o mínimo exigido, a gente consegue fazer, sim. Entendi. Você tem que tirar a licença americana, você sabe, para ser corretora na América, né? Você já mora na América? Não. Não, então vamos conversar. Vamos. Marca uma consulta, aí a gente vai pegar o seu currículo inteiro, vamos ver as associações que você faz parte, os eventos que você participou, as licenças que você tem, o tempo de trabalho, que às vezes a gente tem o tempo de trabalho, como corretora eu tenho 7 anos, mas eu trabalhava um pouco na área já antes, há mais tempo, que também poderia contar, tem que estar relacionado. A gente vai fazer um balanço do que você tem e ver se preenche o critério mínimo. Vamos conversar. Vamos sim. Aparentemente, sim. Tá bom, obrigada. Nada. Olha que bacana. Tem mais gente? Tem mais algumas tem pessoas? Ali, ó. Tem ali atrás. Eu tenho quanto tempo, hein? Depois... Não sei. Quanto tempo eu tenho? Depois ela vai me dizer ali, mais 5 minutos. Vamos fazer a pergunta rapidinho, tem mais 3 pessoas ainda. Ok. Boa tarde, Renata. Boa tarde. Sobre o visto religioso. Sim. Por exemplo, eu sou um pastor e quero ir para a América. Como é que eu faço? O que eu preciso ter para comprovar? Você tem que ter um convite da mesma congregação nos Estados Unidos, e você primeiro tem que ser, para desempenhar esse papel na América, é um visto que chama R1, tá? Essa entidade já tem que existir na América, tá? E ela tem que te convidar para desempenhar um projeto, desempenhar um papel. Você já tem que estar participando dessa mesma congregação no Brasil há pelo menos 12 meses, e você tem que ter um convite da entidade americana para você desempenhar um projeto lá, uma tarefa, um projeto, uma missão. Sim, uma missão. Perfeito. Tá. Perfeito. Quanto tempo? Nada melhor do que a pessoa mesmo, né? Nada melhor do que ela mesma para. Quanto tempo eu tenho que estar na congregação aqui no Brasil? Pelo menos 1 ano. 1 ano. E aí essa congregação ela tem que estar na América ou pode ser outra da América? Não, tem que ser a mesma já lá na América. A mesma na América. Sim. Ok. Tá Fundar uma na América já não me gera o visto. Já tem que existir. Já tem que existir lá na América, sim. Entendi. Tem que ser igual. Sim. Mais uma, eu acho que tem aqui na frente primeiro. Aqui na frente era? primeiro. Era a mesma pergunta? Ok. Ótimo. Depois mais uma a gente encerra, tá bom? Tem mais uma ali, ó. A advogada ali, ó. A advogada quer falar. Pode fazer. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Meu Oi. nome é Clara. Inclusive, eu já trabalhei com aplicação de visto americano por um Sim. tempo, que era o B1, B2. E aí, eu tenho uma pergunta que nunca parei para analisar direito. Eu seguia ordens, né? Quando você não deve... Eu sei que tudo depende da história que você conta, que você vai também fazer a entrevista depois, mas quando você não deve mencionar quem você conhece nos Estados Unidos na aplicação da DS-160. Por exemplo, eu estou indo fazer um programa agora no final do ano com o visto J1. E aí eles perguntam, você conhece alguém dos Estados Unidos? Eu tenho, inclusive, tios que moram lá legalmente. Você tem que falar sempre a verdade. Sempre. Então, você coloca que tem sim. Sim. Certo. Sempre. Tem que falar exatamente a verdade. Porque, na verdade, eles sabem. Né? Eles têm como descobrir. Pesquisa tudo, então, né? você tem que falar sempre exatamente a verdade. A verdade feia é muito melhor que a mentira bonita. Outra coisa, o visto J1, você tem um sponsor e um empregador. Sim. O empregador é o sponsor. Sim. Certo. Quando ele acaba, eu estou indo fazer um programa. Então, você tem que estar vinculado a uma faculdade. Isso dá credibilidade para, por exemplo, se eu quisesse o que você falou. Você pode repetir? Posso. Você tendo um visto J1, ele acaba no final do seu trabalho, não é isso? Sim. Você volta para o Brasil. Caso eu queira ter um empregador da minha família, me dá uma credibilidade de ter um visto aceito novamente depois? O empregador na sua família? Agora eu vou por um programa. E aí eu penso em depois ficar um período com meu tio. Tá. Lá. Isso me dá... ele teria que ser o meu empregador também. Isso me daria uma oportunidade de ter um visto aceito
novamente, porque você tem que fazer Não, de novo olha, o processo. uma coisa não influencia a outra. O que me preocupa aqui é o tio ser o seu sponsor. Família ser eu ia sponsor perguntar. não é uma coisa que você, se você puder evitar isso, é melhor para você. Entendi. Família ser sponsor não é o ideal. Mas, assim, você ter um visto antes que você usou, cumpriu direitinho, voltou para o Brasil, fez tudo o que tinha que fazer, não quer dizer que isso não te possibilita conseguir outro visto, não vai te ajudar a conseguir outro visto. Você cumpriu o que você tinha que fazer. O americano é muito frio nessa hora. Você tem que fazer o que você tem que fazer. O fato de você ter feito certo é entendido como essa é a sua obrigação. Entendeu? Você não vai ganhar estrelinha porque você fez certo. Você é esperada que você faça certo, entendeu? Entendi. Mas o que me preocupa na sua pergunta é o seu sponsor ser da família. Isso não é uma coisa que não vai te ajudar. Tá? Tenta buscar outro tipo de sponsorship. Tá? Vamos lá, próxima pergunta. Já estão aqui me cobrando. Vai fazer mais 2, não é isso? Olá, ele já é meu cliente. Ele não, tá a esposa. Ligado? Tá, né? Ok. Tudo bom, Renata? Tudo Seja ótimo. Bem-vinda. Foi uma grata surpresa, porque pelo menos, eu não sabia que você ia vir. Também o Léo, quando eu entrei aqui ontem, eu vi o Léo. E eu não conhecia, e ele é o CEO da empresa, né? Então, assim, é um cabra muito importante. Ele é. Então, seja bem-vindo a Natal. Obrigada, eu nunca tinha vindo. Nunca tinha vindo a Natal. Voltarei. E esteja gostando. Bem, é um depoimento e uma pergunta. Claro. O depoimento é que eu nunca vi uma pessoa tão profissional quanto a Renata. Nossa, é impressionante. Obrigada. Ela porque na Raymond você tem várias etapas. E ela foi a primeira etapa, que ela é o comercial. Né? Então, ela fez o contato comigo, ela fez a entrevista, e aí passa para outro profissional. Mas, mesmo quando passou para outro profissional, ela sempre ficou à disposição e sempre tirou muitas dúvidas e sempre me ajudou muito. Então, assim, muito obrigado. Obrigada a você. Tenho que agradecer imagina. muito a você, Nossa, Renata. Que delícia. Obrigada. Muito obrigada. E a outra pergunta que eu até já lhe fiz, que eu acho que deve ser a dúvida de algumas pessoas aqui. Pode falar. A gente está entrando com um processo de green card, eu e minha esposa, e os meus 2 filhos têm mais de 21 anos. Sim. E aí, eu tinha uma preocupação muito grande, porque eu quero levar também os meus filhos. Certo. Mesmo, ele tem um filho agora que fez 21 anos esse mês. Então, sei lá, vai sair daqui a 1 ano e tal, e eu quero que eles vão junto, né, também. Sim. E aí você falou que teria essa possibilidade. É. E eu fiquei muito feliz. É só para... Vamos lá. Então, funciona da seguinte forma. Como eles não puderam entrar com vocês na petição, porque eles já tinham mais de 21 na época, a gente não entrou com a sua petição, não protocolou ainda, mas eles já têm mais de 21. Então, eles não vão poder entrar junto com vocês na petição. Uma vez que você tem o seu green card aprovado, vamos dizer daqui a 1 ano e meio, né, 1 ano e meio, 2, né, mais ou menos isso, você pode estender o green card para os seus filhos maiores de 21. Só que eles não podem estar casados, não podem ter constituído a própria família, e vai demorar uns 4 anos. Tá? Mas você pode, sim, estender o seu green card para os seus filhos maiores de 21, desde que eles estejam não casados e tem que esperar um pouquinho mais. Mas pode sim, tá? Então, você vai ter seus filhos lá com você. Está vendo? Até agora tudo 100%. Todo mundo pode ir. Por enquanto, sim. Muito bacana. Tem mais uma última pergunta, quem é? Boa tarde, advogada. Novamente. É ela mesma. Eu tenho uma empresa há 8 anos aqui, Sim. que desenvolve em relação à saúde, produtos terapêuticos. E a empresa lá tem a indústria, na verdade, lá em Pompeu Beach. Pompano. Isso. E eu queria saber se não facilitava para a gente tirar o visto, se a gente vai desenvolver lá. A empresa é sua na América? Aqui, não, a empresa aqui é minha. Eu represento essa indústria. A gente pode usar como... Então, a empresa aqui é sua, a gente pode usar como base a expansão da sua empresa brasileira para a América. Passa a ser o seu projeto. Sim. Entendeu? Então, já como fica empresária. mais fácil. Todo empresário, toda pessoa que quer empreender na América é muito bem-vindo.
empreender, gerar empregos, gerar impostos, né? Pagar impostos, né? Pagar impostos, girar a economia de alguma forma é sempre bem-vindo. A gente pode usar a sua empresa brasileira como a base da sua petição, trazer a sua empresa brasileira para os Estados Unidos, expandir para lá. Passa a ser a sua proposta para a América. Ótimo. Como Obrigada. formatar isso? Deixa que a gente faz. Exatamente. Vamos Olha aí. pegar contato. Fica só com a parte boa. Quer dizer, Mas dá trabalho, viu, gente? Quer Não contar a vou história? brincar, não. Dá trabalho fazer uma petição dessa. É uma coisa que é feita a 4 mãos. Não é uma coisa... a gente tem que ter a participação do cliente o tempo todo. É um projeto de 6, 7 meses, a 4 mãos mesmo. Mas é aquela coisa. Gente, é para virar americano. Tem que fazer com vontade, tem que fazer com alegria, porque dá trabalho. É caro e não é caro, a gente vai falar sobre isso também. Depende né? do que você pretende Depende do lá, né? referencial. Mas é para virar americana, é para você mudar a história da sua família toda. Né? Só uma última pergunta aqui que eu vou aproveitar. Quando os pais... Você tem filhos de menores de idade, Sim. até 21 anos. Os pais conseguem o green card, vai para a família inteira e é o mesmo processo. Né? Você tem 1, 2, 3 filhos, as crianças também ficam... Todo mundo. Pai, mãe, filhos menores de 21, enteados menores de 21. Todo mundo. Uma petição só. Uma petição então, só. Às vezes para todo mundo. Você está pagando, mas não está pagando individual, né? Você está pagando para a família toda. Exatamente, né? a família toda. Família toda. Perfeito. Renata Félix, quero agradecer aqui a sua participação. De nada, no é um Econ. prazer. Foi rápido demais. Não foi, não. Já passamos quase 45 minutos aqui Nossa, conversando. passa muito rápido. Mas, gente, então, consulta@hw.law. Vamos conversar um por um, é gratuita. E vamos lá, vamos ver quem vai para a América comigo. A Renata vai ficar aqui também à disposição. Sim. Quem quiser conversar com ela, só agendar com a Josi, que ela faz o agendamento. Eu quero agradecer em nome da organização. Eu que agradeço. Obrigada, gente. Muito bem-vinda. Você e o seu escritório maravilhoso, HW, viu? Muito obrigada. Boa Obrigada. tarde. Tchau.